Olá, gente. Estou de volta para mais um comentário, para mais uns momentos de reflexão. Então, eu vou estar tentando fechar o assunto do livre-arbítrio e a justiça de Deus, fazendo essas reflexões e, claro, acrescentando mais algumas coisas, né? Então, no vídeo anterior, eu estive falando sobre a questão desse pensamento que existe, de que Deus criou todas as coisas por ele ser soberano. Então provavelmente ele criou também, provavelmente não, eles acreditam que Deus criou o mal, porque se eles acreditam que Deus decretou, se nesse pensamento acredita que Deus decretou todas as coisas, que não há nada no mundo que aconteça sem que esteja decretado por Deus. Se você deixar cair um copo no chão e quebrar, aquilo ali é porque já estava decretado, né? Tem uns que chegam a esses extremos, né? Mas esse pensamento inclui esse exagero todo, né? De que absolutamente todas as coisas foi decretado por Deus. Então, quer dizer, se tudo foi decretado por Deus, então Deus é o autor do pecado e do mal, né? Porque se tudo está debaixo do decreto dele, então ele decretou também a queda humana. E eles, gente, eles creem nisso. Acredita que Deus decretou a queda humana. É difícil de entender, né? Como que a pessoa chega a uma conclusão tão errada, tão terrível dessa, mas existe esse pensamento. E então, nesse espaço de tempo que eu vou estar falando, eu vou começar por este item, né? Quem criou o mal? Então, todos nós já sabemos, né? Que o mal veio à existência. Na verdade, ninguém criou assim, né? O mal veio à existência por uma rebeldia, né? Por um orgulho de um ser angelical. Tudo começa pelo seu orgulho, porque a Bíblia diz que ele se orgulhou, se exaltou por causa da sua beleza. Então, este contaminou outros, né, seres angelicais, e então houve a rebelião angelical e assim surgiu o pecado. Quer dizer, o pecado ele surgiu no coração de um ser angelical. Não significa que esse ser disse: olha, eu vou criar o mal. Não, ele provavelmente ele nem pensou em criar o mal. Mas ele se engrandeceu, a Bíblia diz que ele se exaltou por causa da sua beleza. Então esse ser, ele alimentou aquele pensamento. De fato, ele era belíssimo, belíssimo. O que dá a entender que era o ser mais belo de toda a criação de Deus. Então ele começou a se exaltar por sua beleza. Então ele alimentou, o problema foi ele alimentar, ele se achar belo, até aí tudo bem. Mas ele alimentou aquilo e começou a se exaltar. Então, mais à frente, a Bíblia já vai dizer que ele fez planos. Há duas passagens, né? Uma em Isaías 14 e também a passagem que está no livro de Ezequiel, que ali é mais extenso, fala sobre o inimigo, mas ali, na verdade, Deus está falando ali para o rei de Tiro. Mas eu acredito assim que esse rei, ele estava numa condição espiritual tão decadente, né? Era tão grande a decadência espiritual desse rei de Tiro, que Deus ele chega a comparar, né, com o próprio Satanás. Então aí a gente vê que ali a dupla referência, né? Tá falando com o rei de Tiro, mas ao mesmo tempo ali há passagens que não combinam para ser dirigida a seres humanos, né? A um homem, né? Um rei, seja quem for. Então a gente vê que é uma coisa que está falando ali do inimigo mesmo. Então é dupla referência, né? E tem a passagem de Isaías. Então ali já vai mostrar que ele estava fazendo planos em seu coração, né? Ele se exaltou por causa da sua beleza. Então ele começou a fazer planos em seu coração.
e começou a desejar ser igual a Deus. E quando ele diz, né, assim, no monte da congregação me assentarei. Que congregação? Então, o que dá a entender que ele estava fazendo plano de fazer o seu trono, né, como ele mesmo diz ali, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. O que dá a entender é que ele estava planejando enganar os seres angelicais e ali ele tentar similar a Deus, ser um outro com Deus, né? E os anjos que ele, no caso, teria ludibriado, ele usaria a rebelião desses seres para eles estarem ali em volta dele adorando a ele. Quer dizer, começa tudo por um pequeno pensamento, uma exaltação por causa da sua beleza. Mas tudo aquilo que é ruim, como eu já disse em outros vídeos, aqui eu estou fazendo uma reflexão. Então, se é uma coisa ruim, nós não podemos permitir que isso permaneça em nossa mente, porque vai dar mal, vai dar ruim, né? Não vai terminar bem, vai terminar mal. Então, tudo aquilo que é do mal, nós temos que expulsar da nossa mente, do nosso coração, repreender, né? Em nome de Jesus, repreender, expulsar, porque isso vai dar mal, vai trazer prejuízo. E foi o que ele fez, ele alimentou aquele pensamento, tudo bem, como eu disse, ele pensar, né, eu sou lindo, eu sou belo, ele era mesmo, né, mas ele alimentou e deixou isso crescer no coração dele, e a ponto que ele terminou desejando ser igual a Deus e desejando se rebelar e fazendo projetos malignos em seu coração. Então foi aí que o mal nasceu e não tem absolutamente nada a ver com Deus. Então ele alimentou um pensamento mau no coração dele e a Bíblia diz, né, em Isaías, a Bíblia diz assim, em Isaías não, eu já li no vídeo anterior, mas eu vou ler aqui já dentro de um outro assunto, né? Tiago diz assim, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Não é aqui. É o capítulo, é o versículo 13 e o 14. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, então dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, ele foi engodado pelas suas próprias concupiscências. Depois, havendo a concupiscência concebido, porque ele foi permitindo aquilo ali, aquilo foi sendo gerado, foi crescendo. Aquele sentimento foi crescendo e foi se tornando um pensamento pecaminoso, porque ele foi alimentando aquilo, de forma que aquilo foi crescendo no coração dele, levando ele para um caminho sem volta, né? Então, havendo a concupiscência concebido, foi gerado ali, completou. Se ele tivesse repreendido, né? Não posso pensar nisso não, eu sou belo, mas eu não tenho que me exaltar por causa disso não, né? Mas não, ele alimentou aquilo ao ponto de levar ele a tão grande concupiscência, a tão grande mal, né? Então, havendo a concupiscência concebido, então nasce o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Pecado, ele nunca vai trazer bem, ele só vai trazer destruição. Não tem como o pecado terminar em bem, a não ser destruição e morte. Então, foi o que aconteceu. O pecado foi gerado no coração desse ser angelical. Agora, a pergunta: como que um ser angelical, criado em santidade, poderia pecar?
Da onde que surgiu esse pensamento no coração dele? Ora, nós fomos criados com liberdade. Deus não criou robôs, Deus criou seres racionais, seres com entendimento, com capacidade, com sentimentos, com emoções, né? Então, ser livre, com emoções e capacidade de criar projetos, haveria sim um risco, né? E Deus sabia disso, Deus sabia que haveria risco, e não só que haveria risco, sabia que esses seres iam pecar, Deus sabia. Então é o mesmo que eu digo sempre, Deus, ele não desistiu da criação humana, porque Deus já nos amava, como eu disse já no vídeo anterior, Deus já nos amava, ele já nos conhecia, já nos amava, porque Deus tem acesso ao futuro. Deus, para ele não tem a barreira do tempo, como eu já disse, para Deus não tem a barreira do tempo. Deus olha para o passado e vê todas as coisas como se estivesse acontecendo, né? E ele olha para o presente e ele olha para o futuro e vê todas as coisas. Então, Deus, ele não imagina, ele não pensa, né? Não avalia, né? Deus não precisa nada disso. Deus, ele conhece tudo. Então, Deus, ele já nos amava, e Deus, ele sabia que ia ter pessoas que iam rejeitar ele, mesmo ele entregando a sua própria vida por amor, mas ele sabia que havia muitos que iam rejeitar o amor dele. Mas Deus não ia desfazer, né, a felicidade dos milhões que iam ser gratos a ele por causa daqueles que iam se rebelar e iam resistir à sua graça. Então, por quê? Porque ele nos amava. Deus é a fonte do amor. Então, isso que aconteceu. E como eu já disse, não vou fazer comentários sobre os seres angelicais, porque a Bíblia não dá detalhes, né, de se Deus fez aliança antes, se Deus deu algum mandamento para eles ou não, né? E então tem coisas assim que a Bíblia não registra, então a gente não vai entrar em detalhes. Por isso que eu estou dizendo sobre os seres humanos. Deus sabia que os seres angelicais também iam pecar, porque Deus prevê o futuro. Mas detalhes eu não posso dizer por causa disso, porque a Bíblia não fala nada. Mas sobre os seres humanos, a Bíblia tem detalhes que é o suficiente para a gente entender isso. Entender que Deus já nos amava, né? Que Deus viu o nosso tempo, né? E Ele... a Bíblia não fala que Deus veio aqui, que Deus olhou. Veio não, porque Deus está. Que Deus olhou para esse tempo, para todas as épocas. Mas Ele... A Bíblia não fala, mas Ele olhou. Porque Ele conhece toda a história do começo até o fim. Então, Ele já nos amava, como eu fiz a comparação da mãe grávida, né? A mãe não ia rejeitar o filho se ela soubesse que aquele filho ia nascer com uma deficiência, né? Ela não ia mandar tirar, porque ela já amava aquela criança. E Deus a mesma coisa. Ele fez o plano da salvação para que todo aquele que nele cresce, né, não perecesse, mas fosse salvo. Então, liberto do pecado, liberto da condenação e tudo mais. Então, como eu disse, como eu já expliquei agora, né, o mal nasceu no coração desse ser angelical. Agora, voltando, né, à pergunta, como isso pode ter acontecido se não existir nenhum mal? O mal, como eu disse, Deus teria que criar com liberdade por ser seres racionais. Então, a liberdade traria essa condição. Por que então Deus não criou sem liberdade? Porque sem liberdade não seria justiça perfeita de Deus. Com liberdade seria um risco. Então, risco, mas é uma expressão, né? Como eu disse, Deus vê todas as coisas. Então Deus já sabia. Mas aqui a nossa expressão seria um risco criar com liberdade. Mas criar sem liberdade não seria justiça perfeita de Deus. E lembra que Deus é pleno, né? Então, este é um dos pontos. Deus precisava criar com liberdade. Agora,
Como Deus criou então esses seres? Como isso foi capaz de acontecer, de vir mau pensamento na mente dele? Exatamente por causa dessa liberdade. A liberdade, ela dá uma abertura, porque, como eu disse, Deus não criou seres dentro da plenitude. Pleno é só Deus. Deus é plenamente perfeito, plenamente santo, plenamente justo, plenamente amor. E Deus criou seres não dentro da plenitude. Porque se Deus criasse seres racionais dentro da plenitude, então não haveria o livre-arbítrio. Porque a plenitude, ela é como um círculo fechado, né? Um círculo fechado não tem para onde esses seres sair daquela condição. Então, se Deus, por exemplo, tivesse criado o ser humano plenamente santo, vamos supor, né? Então, como ele ia deixar de ser santo? Não teria jeito, não teria um meio. Porque mesmo que ele quisesse deixar de ser, ele não ia nem querer deixar de ser. Porque não ia ter como ele querer. Então, para Deus, isso não soaria como justiça. Porque seres racionais, seres criados com emoção, com entendimento, eles têm que ter a liberdade, o livre-arbítrio para poder tomar decisões, né? Agora, o outro item é que Deus criou os seres racionais para um relacionamento perfeito com Deus. Por exemplo, se Deus tivesse criado dentro da plenitude, não teria como esses seres sair. Então, quer dizer, eles iam amar por estar dentro do sistema da plenitude. Eles iam obedecer sem nunca falhar, porque estava dentro do sistema perfeito da plenitude, né? Então, isso para a criatura, né, seria como um sistema de robôs. Não teria uma outra expressão. Seria seres robotizados. Porque se Deus criou esses seres, né, para um relacionamento com Deus, para amar a Deus, para Deus dar amor e também para ser respondido, correspondido por esses seres, essa correspondência teria que ser original, verdadeira. E não porque foi programado para isso. Isso não seria justiça. Como seria justiça? É a mesma coisa alguém exigir, por exemplo, né, que uma moça o ame, né, na marra. Não, você tem que me amar porque eu gostei de você, eu não quero outra, eu quero você, então você é obrigado a me amar. Acho que isso seria normal? Não seria normal, isso seria uma injustiça. E Deus, a mesma coisa. Como que Deus ia exigir que seres racionais amassem a Ele forçadamente? Deus tinha, por sua justiça, que dar o livre-arbítrio. Era necessário dar liberdade, porém a liberdade seria um risco. Agora, como eu disse, né, em outros vídeos, o que a Bíblia nos dá a entender é que os seres angelicais que permaneceram santos, eles foram elevados a um grau de santidade maior, onde eles não têm como sair, como se corromperem, porque eles provaram a Deus a sua espontaneidade, o seu livre-arbítrio, o seu desejo e a sua gratidão, o seu desejo de permanecer dentro do plano perfeito de Deus e demonstraram a gratidão a Deus, né? Então, eles não têm mais como se corromper, como eu disse já em um vídeo, né? Que alguém disse assim, e se esses seres resolverem se corromper, né? Os seres santos anjos de Deus? Não tem como, porque eles foram elevados a um grau de santidade maior. Mas se Deus já tivesse criado dentro desse grau de santidade mais elevado, não teria como eles sair. Então, se não tivesse como sair, não teria então livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio tudo tem que ser voluntário. Então, como Deus criou os seres para um relacionamento perfeito com Ele, teria que ser seres livres para amar a Deus voluntariamente, de livre e espontânea vontade. Mas, para isto, Deus criou seres santos, né? Então, eu vou tentar fazer o fechamento aqui
Olha, parei no primeiro item. Meu Deus. Então, para isso, Deus teria que criar seres santos. E foi isso que Deus fez. Deus criou seres santos, tanto seres angelicais quanto seres humanos. Deus criou em santidade seres santos. Deus colocou uma porção da sua santidade, como eu disse, não a plenitude, porque a plenitude, para começo, só Deus é pleno, né? Porque Ele é a própria fonte. Deus é a fonte de toda justiça, de toda perfeição, de todo bem, a fonte da paz. Ele mesmo é a fonte da vida. Ele é a fonte de toda justiça. Então, Deus é a fonte. Deus não tem como se corromper. Ele é como se estivesse dentro de um círculo fechado. Mas não é que ele está num círculo fechado, é porque ele próprio é a fonte de toda justiça. Agora, o ser humano não é fonte. O ser humano, ele participa da fonte. Então, Deus colocou porção do seu amor, porção da sua santidade. Agora, deixa eu falar da plenitude. Então, Deus não poderia criar esses seres dentro da plenitude, porque não daria a abertura para o livre-arbítrio. Então, é como o planeta Terra. Deus criou tudo dentro da medida exata para a vida na Terra, né? Por exemplo, se Deus colocasse o Sol um pouco mais perto, morreríamos queimados. Um pouco mais longe, morreríamos congelados. Então, todas as coisas estão em seu devido lugar. Eu acredito assim, que se Deus tivesse colocado um pouco, não precisa nem precisava ser dentro da plenitude, né? Se Deus tivesse colocado um pouco a mais da santidade no ser humano, então esses seres, né, o ser humano, eles, o casal humano ali, eles não teriam como sair. Também os seres angelicais não teria como sair do sistema. Então, logo, não teria liberdade. Não seria um estado de liberdade. Seria robotizado, porque não tem outro meio para expressar. Seria robotizado, porque estava programado. Seria de qualquer forma uma programação. Estava programado para serem obedientes, para amar a Deus, para tudo. Então, não seria justiça perfeita de Deus. Porém, o grau de santidade dentro do qual Deus criou estes seres era altamente suficiente para que eles permanecessem fiéis a Deus por toda a eternidade. Por exemplo, a Bíblia diz de pessoas que eram santos homens de Deus. Por que santos? Porque viveram em uma vida de comunhão plena com Deus. Talvez nem toda a sua vida, mas talvez mais próximo da sua morte, ou por um longo período de tempo, viveu assim até a sua morte. Não sabemos, mas a Bíblia fala de homens santos, né? Homens que tinham uma vida assim reta. E somos pecadores, né? Eles também eram pecadores. Por exemplo, a esposa do rapaz que evangelizou a China, o Hudson Taylor, perto da sua morte, ela disse: há muito tempo, nenhuma sombra sequer entre eu e meu Criador. Olha que coisa gloriosa, né? Ela estava dizendo: vivi, graças a Deus, vivi uma vida de comunhão com Deus, uma vida plena, uma vida de perfeita comunhão com Deus. Há muito tempo, nenhuma sombra entre mim e o meu Senhor. Que coisa linda, né? Então, isso depois da queda. Agora imagina o casal antes da queda, né? Então, o grau de santidade dentro do qual o ser humano foi criado era um grau que dava ao ser humano a condição perfeita, toda a condição, a condição total deles viverem fiéis a Deus por toda a eternidade. Apesar de haver essa abertura, mas a condição era esta: não era inclinado para o mal, as obras do ser humano eram obras de justiça, né? Então foi criado em justiça. O pecado veio
por causa que eles mesmos deram vazão a isso, porque usaram a sua liberdade de forma errada. O ser angelical, ele usou a sua liberdade de forma libertina, né? Em vez de ele usar da forma que era o natural ele usar para o bem, porque ele era um ser santo, né? Mas ele forçou a barra, como eu falo, forçou a barra, porque se eles tinham a natureza santa, para pecar, eles pularam a cerca para pecar. Quer dizer, eles forçaram a barra para poder pecar, porque eles levantaram contra suas próprias naturezas para poder pecar, né? Então foi isso que aconteceu. Então Deus não tem nada a ver com a existência do mal. Deus criou com liberdade por causa da sua justiça, e a liberdade era um risco. Embora, como eu disse sempre, para Deus não é risco, porque Deus conhece o futuro. Mas aqui no nosso linguajar, criar com liberdade seria um risco. Então foi isso que aconteceu. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.